não existe possibilidade alguma de comunicação entre os fundos. Então, vejam esse gráfico. A lei criou um fundo garantidor. Essa lei, em Alagoas, foi a Lei 8.759 de 2022. Ela criou esse fundo garantidor. E o que é o fundo garantidor? É um acervo de bens que o Estado transferiu de outros pontos do erário, no caso de Alagoas, da educação. Os prédios da educação foram incorporados a esse fundo como patrimônio desse fundo. E os recursos dos fundos que já existiam, o Fundo 1 e o Fundo 2, que era o Fundo Previdenciário e o Fundo Financeiro, foram retirados parcialmente recursos desse fundo para integrar também o acervo do Fundo Garantidor. E qual era a proposta? Que o Fundo Garantidor receberia todos esses recursos e cada vez que alguém precisasse, ou o Fundo 1, ou o Fundo 2, ou os servidores residuais, esses recursos sairiam do Fundo Garantidor para arcar com a despesa que estivesse deficitária. Qual é o problema disso? É que os recursos dos fundos estão se misturando. Os fundos o recurso do Fundo 1 está indo para o Fundo Garantidor e do Fundo 2 também. Então, nessa massa, perdeu a individualidade dos fundos. O dinheiro ficou misturado ali e o dinheiro está passando para qualquer outro fundo e também para os servidores residuais. Contrário a tudo que a gente viu naquele dispositivo anterior da Constituição, dizendo que os fundos são incomunicáveis para garantir o equilíbrio deles. E o que foi que isso causou diretamente? Primeiro, a quebra do equilíbrio atuarial do fundo. O recurso que o fundo tinha em excesso hoje é para garantir as aposentadorias que vão vir no futuro. Se eu tiro hoje o recurso do fundo que está destinado à garantia das aposentadorias futuras, esse fundo vai se tornar deficitário. E ele vai perder o equilíbrio atuarial dele. Foi isso que aconteceu com a retirada de recursos desses fundos também. Além da inconstitucionalidade de mistura das verbas, que não é permitida, houve um prejuízo direto ao patrimônio do fundo, que se tornou insustentável para arcar com as despesas que vão vir no futuro. Se esse prejuízo não fosse suficiente, ainda há um prejuízo maior. É que todos os fundos têm a obrigação, e todos os recursos da Previdência precisam ser aplicados no mercado financeiro, para que eles tenham uma maior rentabilidade e garantia do valor de mercado, além de juros, correção monetária, atualização e rendimentos também, né? Justamente porque não se sabe como vai se desenvolver a economia até o ponto que chegue às aposentadorias das gerações mais anteriores. Pois bem, esse dinheiro que estava aplicado foi sacado das contas e transferido para o garantidor. Mais grave, esses recursos eram títulos da dívida pública que estavam aplicados com prazo fixo para a retirada, 2035, 2030. Então, o rendimento desse título seria nesta data. E eles foram retirados antecipadamente com a criação desse fundo e transferidos para essa conta do fundo. O prejuízo de lucros cessantes foi absurdo, porque os títulos perderam rendimento. O prejuízo com a movimentação das contas dos fundos soma agora mais de 300 milhões. E com o deságio dos títulos que foram sacados, aproximadamente 49 milhões. Quer dizer, o prejuízo é gigantesco para o fundo. E não só para o fundo e para o sistema de previdência, porque o erário ele é responsável por suprir as deficiências da Previdência. Então, faltando dinheiro na Previdência, o erário vai ter que tirar da conta 00, da conta de outras contas, recursos para cobrir a aposentadoria e os benefícios que estão deficitários em face dessa movimentação toda. Quer dizer, o prejuízo não é só para a Previdência, o prejuízo é para o erário todo, como um conjunto. Dentro da Previdência e fora, o risco é muito grande, né?
Sem contar que a transferência desse patrimônio, no caso de Alagoas, para o Fundo Garantidor gerou um outro problema. Eram imóveis destinados à educação que recebiam verba federal mensal para a mantença da física desses imóveis, recuperação, restauração, e com a transferência desses imóveis para o Fundo Garantidor, vai ter que haver recurso para a mantença desses prédios, para a garantia da estrutura, reformas físicas, obras de manutenção, que também vai ter que sair da conta 00. Quer dizer, esse movimento foi profundamente danoso para o erário público, profundamente danoso, não somente para aposentadorias e pensões, isso aí induvidoso, mas também para o erário como no seu conjunto. E é isso que nos aflige. Nos aflige mais porque não está sendo feito somente aqui em Alagoas. Há outros locais que também estão recebendo essa mesma movimentação. A edição de uma lei para a criação de um fundo que se destina a garantir algum acervo de bens, e esse acervo está causando todo esse prejuízo. Então, essa é a situação de Alagoas, e a nossa ação ainda está em fase de conhecimento, ainda estamos produzindo as provas, produzimos provas iniciais, já estão sendo produzidas provas agora, já na fase intermediária, e é isso que está acontecendo aqui, Maria Lúcia. Excelente explanação, Cecília. Eu acho que todo mundo entendeu. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para produzir e divulgar o nosso material. Então, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, é grátis. E se você quiser e puder, doe através do Pix 12 537 204 000145. Agradecemos a todos pelo apoio e vamos juntos pela Auditoria da Dívida já!